Vamos lá. Na pedagogia do exercício, as questões de acoplagens, placebos, pragens, trágios, que nos ligam o que é acoplagens terminais, ativas e descentrações. É o contrário, as acoplagens terminais correspondem a um número elevado de encontros, ok? E que, portanto, consiste em uma homogeneização do número de encontros entre os dois elementos, L, a comparar, que resulta uma atividade medida do sujeito, construída por explorações cada vez mais sistemáticas e, sobretudo, por transportes ligados ao movimento do olhar, que reúnem o L1 e o L2, ok? Ou seja, as acoplagens ativas correspondem a uma descentralização progressiva, isto é, uma coordenação gradual de centralizações. As diferenças entre acoplagens iniciais e terminais explicam a variação na probabilidade da acoplagem entre o tempo cada vez mais longos, ok? Então, ou seja, os encontros que correspondem aos números elevados, ao número de elementos, por exemplo, de L para comparar L1, que vai resultar, propriamente dito, o sujeito de explorações cada vez mais sistemáticas, é o tipo de técnica que vai havendo um aperfeiçoamento. Embora esse termo é muito usado na fisiologia do exercício para o aumento das unidades motoras. Unidade motora 1, unidade motora 2, vai demonstrar o resultado de potência. Se a minha potência de unidade motora, ou seja, vai haver o que? Um aglomeramento maior de proteínas, ou seja, de sinapses que ocorrem, a minha porcentagem histórica, o repertório histórico, vai haver o que? Menor tempo, a economia, capilares, frequência e outros fatores que possam corresponder a essas maneiras conceptivas ligadas à pedagogia do exercício. Então, a acoplagem, com efeito, se os encontros fossem homogêneos ou de uma mesma intensidade sobre todos os elementos L, ou seja, define noções que vão acrescentar, ou seja, os efeitos que vão centralizar e limitar-se ao aumentá-lo, ou seja, respeito à força máxima e à força dinâmica, que vai haver maneiras que possam haver um exercício completo, um determinado exercício, ou se você não chegar até lá, vai ser algo que possa ser uma acoplagem, aglomeramento, acoplagem, que demonstram essas questões ou seja, um sarcômero, que ocorre a adaptação, a assimilação. Quando falamos sobre acoplagens, vamos de encontros devido às contrações, centrações do sujeito, onde está centralizado, ou seja, onde comporta o sujeito, a atividade distinta das centrações, ou seja, o local que está centralizado. Eu estou centralizado aqui nesse espaço, nesse tempo. Vou praticar uma corrida de 100 metros. Cheguei em primeiro lugar, troféu. Ganhei um campeonato. Então, são campos que vão centralizar. Não é o egocentrismo, é lógico que estou usando um termo epistêmico, relacionado a Piaget, a heterotomia. Mas o que vem a centralizar é haver aspectos recíprocos para haver diferenças entre assimilação, acomodação, assimilação, ou seja, associação, e depois, ou seja, adaptação, aprendizado, habilidade, competências, e esses artefatos que ocorrem, ou seja, toda acoplagens, na medida que os encontros são heterogêneos, por exemplo, L1, exemplificando, L2, é preciso traduzir essa heterogeneidade das densidades em termos de correspondência, isto é, expressam as acoplagens incompletas, ok? Ou seja, adaptação orgânica. Sabemos sobre esse assunto ligado à acoplagem, vamos saber sobre aglomeramento neuromuscular, motoneurônios, fatores que ligam muito à psicofisiologia e também que vão
adaptar ligado à ciência relacionada à psicologia, o meio simbiótico, vai colocar uma adaptação de forma orgânica, que é uma interpretação entre a parte do corpo vivo e tal setor do meio exterior. Ou seja, onde eu estou centralizado, eu vou ser distinto, porque a minha maneira de eu ser, ou seja, a expressão corporal, é um fator histórico, ou seja, entre os conteúdos, pré-conteúdos e pós-conteúdos, ou seja, a ação é um processo, a operação é um processo, o aprendizado é um processo, a avaliação é um processo, mas vamos centralizar, ou seja, em algo que tem objetivo e metas para ser alcançado. Pode haver descentralizações, mas centrarmos, ou seja, vamos centralizar em algo, ou seja, objetivo, um campeonato brasileiro. Então, ou seja, vamos criar responsabilidades e colocar funções para cada jogador, técnico, ou seja, aquele comitê ligado à equipe multidisciplinar, também outros esportes e modalidades. Então, nesse sentido, a adaptação orgânica, que eu coloco maturação orgânica, maturação, também coloco as questões de glândulas orgânicas, alguns conceitos ligados a alguns livros ligados à pedagogia, o magistério, a pedagogia do exercício, coloca o organismo que é transformado em função do meio. Ou seja, o organismo está essa variação por efeitos de, ou seja, mais ou menos, ou seja, frio, calor, esses campos hemodinâmicos ou termodinâmicos. Porque o hemodinâmico está ligado também a hemácias, ou seja, ao sangue, o glicogênio, os capilares, outras questões que ocorrem ligadas ao nosso próprio corpo. Embora essas trocas no meio são favoráveis, que nos demonstram que estamos vivos nessa centralização ligada aos termos que eu falei sobre acobragens. Acobragens, ou seja, aglomeramentos, aglomerações, que vai resultar, ou seja, um campo histórico ligado ao nosso corpo e à estrutura bioparticular. Essa reversibilidade nos coloca o campo bioorgânico e trocas, né, entre, ou seja, que eu estava falando sobre tempo livre, o retorno venoso, CO2. Vamos imaginar se não acontece esse processo de troca gasosa. Pode haver um entupimento no miocárdio, no coração, ou seja, vai haver uma perda de oxigênio. O que vai acontecer? Se eu perder, ou seja, a questão de oxigenação relacionada ao meu corpo, que relaciona um processo de ação e operação, e essa operatividade vai ocorrer o que? O processo sistêmico, né? Sistematicamente falando, vai ocorrer o que? Processos que ocorrem trocas, que realizam no mundo exterior. Ou seja, o oxigênio, nitrogênio, carbono, essas oposições periféricas podem ser oposições, mas essas oposições são maneiras para destacar o sistema imunológico e para vermos qual é a diferença que temos entre nosso limite e respeito corporal. Ou seja, a oposição é uma maneira ligada ao quê? Ao lactato. O lactato muitas vezes pode vir rapidamente, pode demonstrar uns dados bioestatísticos relacionados ao treinamento, na pedagogia do exercício. São acordos ligados aos tratados, ligados ao próprio pensamento. E esse pensamento está relacionado ao conceito, a conceituação está ligada à ação, e a ação está ligada à operatividade, o processo de aprendizado que acontece. Embora essa legalidade, para chegar em alta performance, essa destreza, esse refinamento, colocamos habilidades motoras. E essas habilidades motoras vão ser repertórios para ter outros níveis distintos, fenômenos, que eu já falei o nome aqui, em relações ao esporte coletivo, o esporte individual, os recordes que aconteceram desde as nossas décadas que estamos aqui, ou seja, esse substantivo coletivo, que de séculos e séculos tem homens e mulheres que fizeram diferença, estão registrados em papéis adjuntos que demonstram coragem e virtude para vários homens e mulheres superar, ou seja, diante da sua superciência, que é o egocentrismo, centralização, ou seja, que não seja exagerada, nem a liberdade, que muitas vezes pode ser um aprisionamento. Colocamos controle motor ligado à pedagogia do exercício.